Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Carol Bussier, do time Healing Drops. Vai ser um prazer compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente aprende também, que a gente estuda aqui em relação aos óleos essenciais. E hoje, especialmente, eu vou conversar sobre óleos essenciais e as emoções. Como é que a gente pode usar os óleos para administrar as nossas emoções, para nos ajudar a digerir as emoções mais difíceis, mais complexas, né, mais pesadas na nossa vida, que a gente tem que aprender a lidar com elas. Então, deixa eu compartilhando aqui com vocês. Então, vamos lá. Nossa conversa hoje aqui é sobre emoções, sentimentos e como é que a gente pode usar os óleos essenciais como uma ferramenta de suporte para lidar com essas questões. Então, Carl Jung tem uma frase que ele dizia que tudo depende de como nós vemos as coisas e não de como elas são. Tem uma charge que é um número entre duas pessoas, uma pessoa de cada lado do número, e aí uma diz que está vendo o número 9 e a outra diz que está vendo o número 6. Eu não sei se vocês já conhecem essa charge. É porque é isso, né? Não existe uma verdade única. Na verdade, existem formas de enxergar as situações, a vida e as coisas. E a nossa saúde física depende demais da forma como a gente vê essas coisas. Todo o nosso corpo está interligado. Então, tem essa outra frase do Dr. Edward Barr, que ele diz que nossa saúde física depende de nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Existem várias linhas da psicologia que justamente defendem que todos os nossos problemas físicos têm uma causa emocional. Eu venho lendo bastante sobre isso, né? Tem um tempinho já, eu comprei um livro que fala muito sobre como usar os óleos essenciais para lidar com as questões emocionais. Vocês estão vendo minha tela, gente? Está aparecendo uma mensagem aqui que o meu compartilhamento de tela está pausado. Alguém? Peraí, gente, desculpa. Que eu estou achando que vocês não estão vendo a minha tela. Deixa eu... Vou parar e vou voltar, porque eu acho que vocês... Está. Está é o quê, Rê? Está vendo ou está pausado? Vou tentar de novo. Carol, está fora do modo apresentação. Peraí, minha gente. Estranho. Estou vendo uma coisa que eu nunca vi antes aqui no Zoom. Uma mensagem cor de abóbora na minha tela. Peraí, tá? Tô tentando novamente. Vou voltar aqui uma tela atrás. Vamos compartilhar de novo. Agora sim, você está compartilhando a tela. Beleza.
Não sei nem como que eu não compartilhei, não sei nem fazer isso, se eu quisesse. Ué, quando eu boto no modo apresentação, ele diz que está pausado. Assim vocês estão vendo a minha tela. Que estranho. Aí eu ponho no modo de apresentação do Canva, aí ele diz que o modo que parou de apresentar. Acho que eu vou fazer assim, gente, que é para vocês conseguirem ver. Dá para ler assim? Rapaz apresentando as emoções, é isso mesmo. Gente, eu vou deixar assim, em vez de eu botar no modo de apresentação do Canva, porque quando eu ponho no modo apresentação, ele tá pausando o compartilhamento da tela. Eu não sei nem como que se faz isso. Então, eu vou fazer assim, tá? Então, voltando, né? Eu estava falando que eu venho lendo bastante sobre o fundo emocional das nossas queixas físicas, né? E é muito interessante quando a gente começa a ler sobre isso, a estudar sobre isso, que a gente se identifica, eu me identifico quase que 100% em todas as queixas que eu vou pesquisar, uma queixa física, eu, na mesma hora, tenho o fundo emocional daquilo ali. Depois a gente fala, tá, amor? Vai. Depois a gente conversa. Tá. Vai, filho. Tá. Então, as emoções, elas têm um papel muito importante na nossa vida, né? O núcleo de vários sintomas de estresse, de doenças físicas, geralmente são memórias que estão enterradas lá no nosso subconsciente. Às vezes a gente não sabe nem que causa é essa. E quando a gente vai investigando, a gente consegue perceber que existem essas ligações, né? E aí, por alguma razão, são gatilhos que desencadeiam essas memórias que estão lá no nosso subconsciente, o nosso corpo reage e aí causa uma sensação que geralmente se manifesta de uma forma desagradável, né? Em forma de estresse, então em forma de emoções que não são emoções felizes e alegres, né? O cérebro ele não sabe distinguir se o que a gente está sentindo, ele não sabe o que é real e o que é uma memória, o que a gente está vivendo e o que a gente está sentindo. Ele não tem essa clareza. Então, o nosso corpo ele reage como se aquilo que a gente está lembrando, né, vivenciando emocionalmente, o corpo reage como se aquilo tivesse ocorrendo exatamente naquele momento. Então, às vezes, a gente tem as reações físicas, por exemplo, quando você fica com medo, você tem taquicardia, né? Você tem uma reação física àquilo, né? E dependendo das questões e do quanto aquilo ali machucou em algum momento, podem ser reações bem intensas mesmo. As emoções e as memórias, elas afetam a mesma rede neural no nosso cérebro e funcionam como um sistema de alarme. E esse sistema de alarme é como se fosse um indicador de como é que a gente está se sentindo. E essas emoções e essas memórias, elas também afetam nossas percepções, os nossos julgamentos e nos induzem a ter comportamentos. Então, por exemplo, tem gente que tem tanto medo de determinado animal que só de você falar o nome de um animal que ela tenha muito, muito medo, muito pânico, ela já tem a mão sua, o coração bate forte e ela pode, sei lá, chorar, por exemplo, né? Chegar a expressar em forma de comportamento esse medo, essa coisa que na verdade é uma memória, né? Não é uma coisa real, ela não está nem vendo o animal, ela só está pensando e imaginando porque ela ouviu o nome daquele animal. Né? Então, reações físicas, suor, palpitação, chorar, rir, tremer, né? Tudo isso pode ser originário de um gatilho interno ou de algo que ela viu ou ouviu, né? Um gatilho externo também pode causar esse tipo de reação.
Então, emoção, essa palavra, ela vem de a origem dela é do latim, ela vem da palavra emovere, que significa energia em movimento, em latim. Então, nosso corpo é formado de células que são feitas de moléculas, moléculas que são feitas de átomos, átomos que são feitos de partículas subatômicas, e essas partículas subatômicas, elas são feitas de energia. E os nossos pensamentos e emoções são energias. Então, por isso, essa conexão tão grande entre o nosso pensamento, a nossa emoção e a manifestação física desse pensamento e dessa emoção. O nosso cérebro, ele é um conjunto de conexões nervosas que mandam e recebem impulsos o tempo todo, e são esses impulsos, né, esses impulsos energéticos que regem o funcionamento de todos os órgãos do nosso corpo. Então, quando a gente fala em emoção, a emoção ela tem uma energia neutra. Ela não é uma energia positiva nem negativa. Ela é simplesmente um feixe de energia, ou vários feixes de energia, né? Mas a nossa reação fisiológica, a nossa sensação ou o sentimento que faz uma emoção, que faz com que uma emoção tenha conotação negativa ou positiva, ou conotação de contração ou de expansão, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre o nosso sistema límbico, que é o lugar no nosso cérebro, a parte do nosso cérebro que tem relação com as nossas memórias e as nossas emoções. O nosso sistema olfativo, ele tem nervos, né, terminações nervosas, que se comunicam diretamente com o nosso sistema límbico. Então, através do nervo olfatório, que está no nosso nariz, né, nessa parte nasal, né, a gente tem conexão direto com o sistema olfativo que fica lá dentro do nosso cérebro. Toda vez que a gente inala um cheiro qualquer, né, e a gente aqui vai falar sobre o óleo essencial, ele é processado em várias partes do nosso cérebro, numa sequência específica, né? E quando o aroma faz essa ligação com o nosso sistema límbico, ele causa um fluxo de sentimentos, que é uma resposta emocional, a gente chama isso de resposta emocional, e isso pode ser baseado a qualquer lembrança com que esse aroma esteja associado, né? Então, a gente sente o cheiro, por exemplo, de um bolo de laranja. Eu sempre dou esse exemplo, porque é um cheiro que me lembra direto a minha avó. Minha avó me traz sentimentos bons, me traz sentimentos de alegria. Então, quando eu inalo, por exemplo, um óleo cítrico, principalmente o óleo de laranja, eu tenho só sentimentos bons com esse óleo, né? Então é muito comum as pessoas associarem os óleos cítricos com coisas boas, com memórias boas que elas vivenciaram em algum momento da sua vida, da sua existência. Então essa é uma das razões pela qual os óleos cítricos são óleos que elevam a nossa energia, elevam o nosso pensamento, né? Trazem as nossas emoções para um lugar de mais alegria, né? De mais contentamento. E por isso, por essa conexão do olfato com o cérebro, quando a gente fala em emoções, o uso aromático é o melhor uso para os óleos essenciais, porque a gente tem ali uma conexão que leva milésimos de segundos para acontecer. Então é imediato, você sente um cheiro de determinada flor, te desperta alguma coisa na sua consciência, né? Nas suas emoções e nos seus sentimentos. A inalação dos óleos ativa células nervosas e produz impulsos elétricos que acionam o nosso bulbo olfativo em cerca de 23 segundos. Então, em mais ou menos 20 segundos, a gente já tem aqui um efeito, um resultado positivo do uso aromático do óleo essencial para questões emocionais, principalmente. Tá? A gente também tem a absorção pela mucosa e tem lá toda a parte que vai todas as moléculas que circulam também pela nossa corrente sanguínea, porque quando a gente respira também tem uma absorção pela mucosa do nariz, mas essa conexão do bulbo olfativo com o cérebro ela é muito rápida, né? E os óleos essenciais têm um efeito muito eficaz
nas questões emocionais, quando a gente usa, principalmente quando a gente usa assim aromaticamente. Então, vou falar um pouquinho sobre características de alguns óleos essenciais e de alguns blends, porque isso vai ajudar a gente na hora de escolher o óleo. A gente não precisa ficar escravo de receitinhas prontas. A gente não precisa ter todos os óleos do mundo para resolver as nossas questões. A gente sempre tem algum óleo perto da gente que vai poder ajudar de alguma forma ali naquele momento que a gente precisar dele. Então, a gente precisa ter esse tipo de informação para ter mais liberdade na hora de escolher os nossos óleos, para ter mais autonomia na hora de escolher os nossos óleos. Então, tem 5 tipos, né? 5 tipos mesmo de óleos que a gente pode encontrar por aí. As mentas, os florais, os cítricos, os herbais, né? Que são as árvores, capins e ervas, e os condimentos. Então, nas mentas, a maior parte de compostos químicos que a gente encontra é de cetonas. As cetonas, elas trazem esse cheiro mentolado nos óleos de menta. Peppermint, spearmint, por exemplo. O novo que acabou de lançar, né? O Supermint. Então, esses óleos, eles têm propriedades energizantes, revigorantes, estimulantes. Então, sempre que você estiver se sentindo prostrado, desanimado, você pode recorrer a um óleo com essas características para ter um benefício aí, para melhorar o seu ânimo, a sua energia, né, o seu vigor. Os óleos florais, eles têm, na maior parte, alcoóis monoterpênicos e ésteres. Não precisa necessariamente decorar esses nomes, mas para vocês saberem, os óleos florais, eles são conhecidos por propriedades tonificantes e calmantes. Então, se a gente está, por exemplo, estressado, irritado, os óleos florais podem ajudar a gente a acalmar. Por exemplo, lavanda, ylang-ylang, jasmim, rosa, né? Todos os óleos que são extraídos de flores. Os cítricos, eles têm principalmente monoterpenos, o mais conhecido, né, o limoneno, e eles têm tipicamente características revigorantes, trazem alegria, disposição, bom humor, né, vigor mesmo. Os óleos de árvores, capins e ervas, eles são mais ricos em ésteres, óxidos e sesquiterpenos. Então, esses óleos, eles trazem sentimentos calmantes, renovadores e, principalmente, estabilizadores. De aterramento, né? Sentimentos de aterramento, de presença. Então, se você está muito com milhões de pensamentos ao mesmo tempo na cabeça, ou se você está muito no mundo da lua, né? Viajando muito, você pode se aterrar usando esse tipo de óleos. E os óleos condimentados são óleos que têm em principal quantidade os fenóis, né? Por isso a gente chama eles de óleos quentes, né? Porque os fenóis são compostos químicos que são quentes, né? Entre aspas, porque eles podem causar muita sensibilidade na pele, né? Podem até queimar a pele se você usar eles de forma errada. E então esses óleos eles têm propriedades reconfortantes, acolhedoras, né, aquecedoras mesmo, né, que trazem acolhimento, aquecimento, né, e conforto emocional também. Então, você não precisa saber exatamente cada óleo, o que faz, quais são os benefícios exatos de cada óleo para você receber o benefício de usar o óleo. Você precisa entender a que grupo de óleos os óleos que você tem em casa pertencem, porque daí você vai conseguir utilizá-los de uma forma ampla, com bastante liberdade, tá? Deixa eu só abrir aqui que eu vi que tem umas mensagens no chat. Ah, tá, já vi o que é, já explicaram, né? O que está acontecendo. Algum problema aqui no meu, não sei se é no Zoom ou no Canva. Depois eu compartilho com vocês o PDF, se vocês quiserem, tá, gente? E aí, vou falar um pouquinho sobre isso. Claro que eu tinha que falar sobre os óleos do kit emocional, porque eles são sinergias prontas que também têm todos esses benefícios, né? Para quem não conhece o kit emocional, até trouxe aqui, a gente tem ele nessa versãozinha de roll-on,
que a gente pode usar na bolsa. Eu uso o meu kit emocional sempre na minha bolsa. E para viajar, por exemplo, eu gosto de levar assim. Mas ele existe também na versão assim, de vidrinhos. Assim. E eles vêm acompanhado de uma mandala, que eu vou compartilhar com vocês aqui já, para vocês poderem também, essa mandalinha aqui. E tem também, você consegue baixar essa mandala no site da doTERRA, para você conseguir também escolher os seus olhos com mais facilidade, tá? Então, vou começar pelo Motivate. Né? O Motivate, ele é o óleo, como o nome diz, né? É o óleo da motivação. Então, se você está cheio de obstáculos, se você está desanimado ou não está conseguindo dar o primeiro passo num projeto que você tenha na sua vida, se você está, como se fala, decepcionado, né? Você estava esperando demais de alguma coisa ou de alguém, e daí essa coisa ou esse alguém não chegou, né, aonde você estava esperando. Enfim, você pode usar o Motivate para te trazer mais criatividade, mais motivação, mais coragem, né, para passar por cima dos obstáculos, melhorar o seu potencial, né, trazer aquela sensação de que sim, eu consigo, eu posso, eu vou começar e vou fazer o que eu tenho que fazer para chegar nos meus objetivos, né? O Motivate, ele é uma mistura de cítricos e mentolados, né? Então, por isso, ele traz aí todos esses benefícios de trazer mais energia, mais motivação, né? Mais garra de seguir adiante. E aí tem o Tear. O Tear, ele também é conhecido como raio de sol, né? Ele é um óleo, um blend de óleos que ajuda a gente a ver mais alegria nas coisas, né? Ver as coisas com olhos mais infantis, né? Mais inocentes, né? Não ver tanta maldade nas coisas e tornar a vida um pouco mais leve, tornar a vida um pouco mais alegre, né? Mais inocente mesmo, né? Esse mix, ele traz cítricos e condimentados, né? E como na própria descrição da doTERRA fala que ele é uma dose extra de alegria e de positividade quando você estiver se sentindo para baixo, chateado, né? Que o aroma dele é como se fosse tomar um banho de sol, né? É um aroma ensolarado, fresco e otimista para melhorar qualquer momento do seu dia. O Peace, como o próprio nome diz, é um óleo que é um blend que traz paz. Traz paz, faz com que a nossa mente desacelere, faz com que o nosso coração se acalme, o nosso sistema nervoso entre todo num estado de mais repouso, né? Então, se você está se sentindo mais ansioso, mais sobrecarregado, mais apreensivo, aqui a gente tem uma mistura de óleos florais, tem um pouquinho de menta também. Esse óleo é um óleo bem misturado. Ele tem bastante florais, ele tem os óleos aterradores, né? Vetiver, frankincense. Tem aí o marjoram, que é um óleo herbal. E tem também um pouquinho de menta. Tem o spearmint, que traz assim um pouquinho de mentolado nele. É um cheirinho muito gostoso. Eu tenho pessoalmente uma amiga que a filha tinha muita dificuldade de dormir, nem lavanda, nem camomila, nada fazia com que ela desacelerasse na hora de dormir, e ela encontrou no Peace a paz que ela precisava para a filhinha dormir, né, pegar no sono com mais facilidade, para a família toda ficar mais tranquila. Ela usa, por exemplo, esse muito na hora de botar as crianças para dormir. O Forgive, ele é a sinergia do perdão. Então, o Forgive, ele é o óleo que a gente vai usar quando a gente está se sentindo sobrecarregado, está carregando um fardo, está carregando um peso mais pesado do que a gente poderia, ou do que a gente sente que pode suportar, né? Quando a gente se sente culpada por alguma coisa, quando a gente sente emoções negativas como raiva, rancor, né? Esse é um óleo que vai ajudar você a passar por cima desse tipo de sentimento, né? Superar esse tipo de sentimento e seguir adiante a vida, né? A nossa vida, ela precisa de perdão, que é o significado desse nome, desse óleo,
a gente precisa do perdão para poder seguir adiante, né? Então, o perdão é libertador, né? Então, é o óleo para a gente seguir em frente mesmo. Nesse óleo, a gente tem spruce, juniper berry, que são óleos que vêm de juniper berry de fruta, bergamota fruta, a mirra, que é da resina, a arbovitae, que é árvore, né, da madeira, e tem também alguns de capim, de folhas, né, citronela, tomilho. Então, também uma mistura aí de óleos. Também tem um cheiro delicioso, Forgive. Eu gosto muito desse óleo. Ai, meu Deus, pessoas me ligando no meio da apresentação. Ai, gente, sumiu aqui meu Zoom. Jesus amado. Tô vendo mais nada. Opa, voltei. Próximo. Passion. O Passion é o blend da paixão, né? Não só a paixão, quando a gente vê esse vidrinho vermelho, né, chamado paixão, a gente pensa logo numa conotação mais sexual da palavra, que também pode ser usado com essa finalidade, mas não só com essa finalidade, né? O Passion, ele é um óleo, por exemplo, que a gente usa com muita eficiência em pessoas que estão desanimadas, prostradas, sem vontade de fazer as coisas, sabe? Sem vontade de viver, sem paixão pela vida, sem algo que dê ânimo, uma pessoa que não sabe, não conseguiu descobrir ainda a sua missão nessa vida, né? Então, é um óleo que a gente pode usar para trabalhar isso, né? Uma mistura de herbais e condimentados, que vai ajudar você a ter mais ânimo, mais disposição, encontrar mais ousadia, experimentar coisas novas, descobrir coisas pelas quais você pode ser grato na sua vida, né? As bênçãos que você tem na sua vida. Então, também tem aqui uma mistura de vários óleos que a gente usa como tempero, né? Cardamomo, canela, gengibre, cravo, vanila, e tem óleos florais também, tem o sândalo, que também é um óleo muito rico, é uma mistura com um cheiro bem marcante, assim. E o Console, que, como o nome diz também, né, os nomes todos eles estão aqui foram super bem elaborados, né? É o óleo que traz para a gente um consolo, né? Um abraço. Quando você perde alguém, quando você está lidando com um luto, pode ser porque perdeu um ente querido, pode ser porque você perdeu uma oportunidade, ou uma pessoa que tenha sido demitida de um trabalho, né? De uma forma assim abrupta. Então, o consolo, ele é o óleo que ajuda a gente a lidar com o luto, com as perdas, né? Com as coisas que não foram ditas, com as perguntas que não puderam ser respondidas, né? Os porquês, né? Porque os e se, né? O consolo é um mix que vai ajudar a gente nesse sentido. Ele tem uma mistura de árvores e florais, e é o óleo que fecha a porta da tristeza, né? Que ajuda a gente a se curar emocionalmente e abraçar, né? Se abraçar, colar o coração mesmo, né? Juntar o coração que está partido. Então, essa é a mandala das emoções. Quando a gente compra o kit emocional, a gente ganha essa mandala. E no site da doTERRA a gente também consegue baixar essa mandala. Essa mandala, ela é muito rica, gente. Ela ajuda a gente a escolher não só os blends do kit emocional, mas também os outros óleos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visualizar aqui nessa parte azul. A gente lê o tipo de emoção que você está sentindo. Então, se você está desanimado, entediado, angustiado, se sente sombrio, desinteressado, enfim, você vai aqui pelas emoções. E aí você tem aqui, né, nessa parte de fora, os blends que você pode escolher para usar. Mas aqui, ó, nessa partezinha colorida, você consegue ver qual a família de óleos você pode também buscar. Então, aqui, por exemplo, você pode buscar os óleos cítricos, né? Se você está se sentindo preocupado, temeroso, você pode buscar os florais. Ou você pode, se você está aqui, né, no meio, assim, entre temeroso e ansioso,
Você pode usar o pis, mas você também pode fazer uma misturinha com uma menta, um hortelã e um floral. E aí você pode usar no seu difusor, você pode pingar num difusor pessoal, ou pode fazer uma inalação, né? Pingar na mão e respirar profundamente, ou até um roll-on mesmo, que você pode fazer diluído para usar na pele. Então, essa mandala aqui, essa mandala das emoções, ela ajuda a gente não só com kit emocional, é uma ferramenta muito legal para todo mundo ter impresso. Eu tenho uma colada aqui no meu escritório que eu uso sempre que eu preciso de consulta. Depois eu vou mostrar uma outra mandala também que eu tenho, que eu uso, que é muito boa também. E a gente ainda tem uma terceira forma, né? Eu falei que a gente pode se orientar pelos tipos de óleo, pela mandala das emoções, né? Ou a gente pode se orientar também pela matriz do humor. A matriz do humor, ela determina aqui se a gente está se sentindo um X, né? Sem paz, cansado, sem paixão ou estressado. E aí você pode escolher os blends. Aqui a gente tem o Serenity, por exemplo, se você se sente mais cansado e mais irritadiço, né? Sem paz, ansioso, você pode vir para esse lado aqui, escolher um Serenity, né? Ou escolher óleos que são calmantes, relaxantes, apaziguantes. Se você se sente estressado e também assim ansioso, temeroso, você pode vir aqui para o Balance, que é um óleo que vai te trazer aterramento, tranquilidade, mais consolo. Se você está cansado, prostrado e sem paixão, desanimado, sem uma meta, um norte, você pode, por exemplo, optar pelo Citrus Bliss, que é um blend revigorante, estimulante, encorajador. E se você está aqui se sentindo sem paixão, sem algo que você se sinta que deva correr atrás, né? E estressado, você pode optar pelo Elevation, que é um blend inspirador, encorajador e animador. Então, também é uma outra ferramenta. Você pode usar uma ou mais delas, né, para te ajudar a escolher qual blend ou qual óleo você vai usar. Ah, mas eu não tenho Elevation. Você pode ver que óleos tem dentro do Elevation, por exemplo, que eu posso ter na minha casa e fazer uma mistura ali que também vai me ajudar nesse sentido, né? E vocês vão ver que essa matriz aqui tem tudo a ver com aquelas características dos tipos de óleos, dos grupos de óleos que eu falei lá no comecinho, naquele quadrinho meio cor-de-rosa, né? Aqui tem algumas formas de uso, né? Algumas ideias de como você pode usar os óleos para lidar com as emoções, com os sentimentos, né? Para ajudar você em ter mais equilíbrio, né? Uma saúde emocional, uma saúde mental mais plena. Então, como eu falei, você pode usar no difusor, você pode também fazer um spray, pulverizar. É muito bom usar um sprayzinho, por exemplo, no travesseiro, na roupa de cama, no pijama, na hora de dormir, né? Geralmente na hora que a gente vai dormir, né? Que a cabeça sai da rotina do dia a dia, é que esses sentimentos se afloram ainda mais, né? Principalmente os que incomodam a gente, se afloram ainda mais. Então, você pode borrifar o blend ou o óleo que você achar mais adequado ali na roupa de cama. Pode usar nas mãos, né? E inalar, como eu falei. Eu gosto muito para todas as nossas questões emocionais. Eu gosto sempre de recomendar o ritual da gratidão. Eu não sei se vocês todos conhecem, de uma forma bem resumida. É pingar um óleo na mão, inalar esse óleo, agradecendo por alguma característica sua. Pode ser característica física, uma característica da sua personalidade, né? Todos os dias fazer esse processo de agradecer. Isso a gente faz. Lembra que eu falei lá no começo que o nosso cérebro não sabe o que é um sentimento ou uma memória e o que está de fato acontecendo? Então, a gente consegue meio que hackear o nosso cérebro quando a gente faz esse tipo de movimento, né? O ritual da gratidão é uma forma da gente hackear o nosso cérebro para fazer com que ele enxergue coisas boas todos os dias. E aí, com o tempo, isso se converte e a gente começa a ver coisas boas fora da gente também, né? Na vida em geral. E começa a ser mais grato e enxergar a vida
com óleos mais positivos. Então, esse ritual da gratidão, ele é poderoso e transformador, e o óleo essencial é, assim, maravilhoso quando a gente faz em conjunto, quando a gente une as duas coisas. Meditação também, usando o óleo essencial, é muito bom. Qualquer tipo de terapia que a gente vá usar no processo de uma cura emocional, quando a gente usa o óleo essencial, a gente potencializa o efeito dessa terapia ou dessa técnica que a gente estiver utilizando. E a gente ativa determinadas áreas do cérebro durante o processo ali de terapia, de meditação, seja o que for. E quando a gente inala o óleo, a gente educa o nosso cérebro a ativar essas mesmas áreas que ele ativou durante aquela terapia, por exemplo, quando a gente só inala o óleo fora da sessão de terapia. Então, sempre que a gente vai cuidar da nossa mente, das nossas emoções, é muito positivo quando a gente associa a aromaterapia a qualquer outra técnica, a gente usando a ferramenta da aromaterapia em conjunto, a gente potencializa muito o efeito dessa técnica que a gente está vivenciando ali, tá? Durante uma massagem também é ótimo, quem tem oportunidade de fazer uma massagem com um profissional, pedir para o profissional usar os óleos num creme neutro. A doTERRA tem uma manteiga corporal simplesmente maravilhosa, que a gente mistura os óleos nela ali e faz a massagem no corpo. É muito revigorante, é muito gostoso. Mas se você não tem alguém para fazer uma massagem, você mesmo pode aprender algumas técnicas, né, de massagem na palma das mãos, reflexologia na planta dos pés, né? E você pode usar os óleos e fazer uma automassagem, que também é muito bom, né? A gente tem também a técnica do Aroma Touch, que ajuda também no equilíbrio emocional. Um dos pilares da técnica Aroma Touch é o equilíbrio emocional, né? A cura emocional, o restauro, né, de toda essa parte emocional. Também podemos utilizar de forma tópica os óleos, né? Por exemplo, aquele dá a sugestão de aplicar nas têmporas, nos ombros e no pescoço. Eu falaria aqui também na parte do tórax, porque além da gente ter absorção pela pele, a gente também está ali respirando esse óleo. Um banho relaxante, se você tiver a oportunidade de fazer um banho de banheira, né, morninho, gostoso, também pode usar óleo essencial. Se você não tem uma banheira, você pode fazer um escaldapés, bota numa bacia, uma aguinha morna com um pouquinho de sal grosso, pode pôr umas flores, umas pedrinhas no fundo, pinga ali o seu óleo essencial, também é muito gostoso, é muito... nos ajuda a restabelecer mesmo, tanto físico como emocionalmente. Também pode utilizar no banheiro, tá? Existem alguns difusores que você pode comprar, né? No Amazon, por exemplo, vende difusor que você pode usar dentro do banheiro, dentro até do chuveiro. Mas quem não tem difusor não tem problema nenhum. Você pode usar assim num cantinho do box, ou você pode pingar numa esponja. O ideal é que seja uma esponja natural, não uma esponja de plástico, né? E bota ali no cantinho do box o próprio vapor do chuveiro misturado ali com o óleo que está se volatilizando, vai te ajudar a fazer um banho refrescante, um banho restaurador, né? Aplicar os óleos antes de atividade física também ajudam muito a gente a ter mais motivação, se sentir mais energizado, mais estimulado a praticar a atividade física. E depois da atividade física também, você pode usar os óleos para te ajudar a acalmar e se restabelecer, né? E pode borrifar nos travesseiros, usar gotinha, pode fazer o spray ou pode usar a gotinha ali direto no travesseiro para ajudar você a ter mais tranquilidade, mais paz na hora de dormir. Então, eu adoro, por exemplo, usar no meu travesseiro o lavanda ou o vetiver também é um óleo que eu gosto muito de usar. E aí aqui eu trouxe também essa outra ferramenta, que é o livro que eu venho lendo bastante e que eu gosto muito, né, da forma como ele traz as coisas, é o livro Emoções Essenciais. E ele também vem acompanhado de uma mandala que você pode usar também como suporte. De um lado, você tem as propriedades positivas dos óleos, e aí, igualzinho aquela outra mandala, você vai lendo aqui, vai identificar os óleos que podem te ajudar e propriedades negativas. Então, você vai de acordo com o que você está sentindo, a propriedade negativa que você quer
mandar embora, ou de acordo com o que você está buscando, né? Então, eu quero sentir mais clareza, mais alegria. Eu vou aqui, ó, alegria. Eu posso utilizar ylang-ylang, cheer, tangerina, wild orange, peppermint, mandarina, né? O citrus bliss. Então, aqui é bem fácil, bem útil, né? Da gente ter também. Eu adoro essas ferramentas porque, assim, são elas que me dão maior conhecimento, assim. Eu prefiro conhecer essas formas de fazer a minha própria pesquisa do que depender de alguém me dar uma receitinha do que utilizar, né? Então, eu tenho ali, se eu não tenho esse óleo na minha mão, eu vejo lá no livro, eu sei que tem outro que serve também, né? Eu acho que isso foi o que a doTERRA trouxe de melhor para mim, né? Me ajudar a saber cuidar da minha família, saber cuidar de mim, da minha saúde física, da minha saúde emocional, e é o que eu gosto de compartilhar com todo mundo, né? Então, assim, a gente vê hoje ainda algumas pessoas transformando a aromaterapia num bicho de 7 cabeças, né? Que tem que ser muito especialista para tudo, mas eu não compactuo dessa visão. Para mim, a aromaterapia ela é uma coisa simples e é muito eficaz. E, na minha opinião, quem faz essa aura de mistério na aromaterapia é porque quer manter o poder para si, né? Então, eu acho que a gente tem que espalhar essa informação, né? De que não precisa ser cientista, não precisa saber tudo sobre tudo para você se beneficiar do uso dos óleos essenciais, né? Então, eu acho bacana conhecer os grupos de óleos. Eu acho que quando a gente tem essas ferramentas, essas mandalas, esses livros, ajudam a gente a fazer as escolhas de uma forma autônoma e de uma forma consciente, né? E segura, lógico, né? E você vai conseguir aí ter as suas próprias experiências e vivenciar com segurança os benefícios que os óleos podem trazer para você, tá? Eu não sei se todo mundo aqui já é membro, mas se você não é membro da doTERRA, você pode se tornar membro pagando uma taxa de R$ 90, ou você pode adquirir um dos kits de adesão e aí você fica isento dessa taxa. As principais vantagens de você ser membro é que você tem 25% de desconto em todos os produtos, você ganha muitos óleos e produtos de graça, tem um suporte maravilhoso. Essa aula é parte de um curso enorme, sem fim, que a gente continua dando as aulas, e elas ficam gravadas também. Você vai receber consultoria personalizada, um treinamento continuado para poder aprender cada vez mais e colocar os óleos essenciais na sua rotina, no seu dia a dia, porque é assim que a gente tem uma mudança real da nossa qualidade de vida, né? E se você já é membro, né, a gente também quer convidar você a compartilhar os óleos com as pessoas que você gosta. Compartilhar é muito recompensador. A gente não só pode ganhar bônus, produtos, aumentar a nossa renda, fazer uma renda residual só de compartilhar a doTERRA, mas o melhor mesmo é que a gente ajuda outras pessoas a se empoderarem também, né? E muda também a vida de quem a gente ama. Então, vou aproveitar para convidar vocês que ainda não compartilharam a doTERRA, que ainda não tiveram essa experiência de conversar com seus uplines e perguntar para eles como é que vocês podem fazer isso, como é que vocês podem apresentar a doTERRA para outras pessoas, como é que essas outras pessoas podem também se beneficiar de conhecer a doTERRA e os nossos produtos. Tá bom? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu não sei se vocês conseguem desmutar o microfone, mas se vocês quiserem abrir a mensagem e abrir o microfone e falar, gente, podem ficar à vontade, tá? Eu acho que conseguem sim. Evelyn, qual a mandala que você não achou? Aquela do kit emocional?
Ela tá lá sim, eu posso até abrir aqui e te dizer exatamente aonde. Talvez em materiais de apoio ou em educação. Eu acho que tinha até um e-book. Bom, eu posso procurar aqui, depois eu mando nos grupos. Eu acho que tinha até um e-book só das emoções. Acho que é aqui. Estou procurando aqui, gente. Não, o e-book não é. O e-book é onde tem os olhos classificados. Eu vou procurar, Evelyn, daí eu mando aqui nos grupos, tá? E aí você pede, não sei quem é seu upline, pede para te mandar. Renata falou que ama o Passion. Ah, no Guia Viva, ó. Ah, verdade, Camila. Verdade, Camila lembrou. No Guia Viva tem a mandala das emoções. No Empower Success, dentro do Guia Viva, que é aquele roxinho. Bem lembrado. Sabia que tinha num e-book lá, num livro qualquer. Isso aí. Então tá bom, gente. Obrigada pela presença de vocês. Uma boa noite. Essa aula vai ficar gravada, depois vocês compartilhem o link aí com todo mundo. Tchau, tchau.